Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E esta aula nós vamos trabalhar sobre o princípio da divisão do trabalho. Na aula anterior, nós vimos aí uma introdução sobre os princípios básicos da organização, de novo, para você não confundir, princípios básicos da organização, que são 4. Primeiro princípio, divisão do trabalho. Segundo princípio, da especialização. Terceiro, da hierarquia. E, finalmente, amplitude administrativa. Nesta aula, é a aula da divisão do trabalho, muito importante, princípio esse fundamental para a administração, e eu digo para vocês, é um princípio que tem sido muito cobrado em todas as provas de concurso. Então você pode ter certeza, se você assistir essa aula com bastante vontade, determinação, energia, você pode ter certeza, cara, garanto para você que você estará preparado para qualquer questão sobre divisão do trabalho, ok? Falando em divisão do trabalho, professor, é correto afirmar que a divisão do trabalho surgiu na teoria neoclássica da administração? Não, está errado. Por quê, professor? Porque na teoria clássica, precisamente lá com Fayol, foi o responsável aí pela criação do princípio da divisão do trabalho. Os famosos 14 princípios da administração clássica de Fayol. O primeiro princípio é o princípio da divisão do trabalho. Vem a escola neoclássica, o nome já diz, neo no grego significa o quê? Novo, tá certo? Então, os novos clássicos que se basearam muito na teoria clássica da administração, é claro que incorporou outros conceitos aí importantes, principalmente da teoria de relações humanas, tá certo? E comportamental, surgiu a teoria neoclássica. Então o nome já diz, neoclássico vai se basear na onde? Lá na teoria clássica da administração, né? Então, divisão do trabalho, né? Professor, e aí? Nós vamos fazer, inclusive eu acabei de falar para você, em teoria clássica e teoria neoclássica, cara, papo reto com vocês. Eu separei um exercício sobre esse assunto para você aí clarear e não esquecer mais, né? Vamos lá, divisão do trabalho, né? Então, vamos lá. O objetivo imediato e fundamental de toda e qualquer organização é a produção de bens e serviços. Exatamente, ou seja, o que é organização? A organização nada mais é do que o conjunto de pessoas que trabalham em prol de algum objetivo. E esse objetivo é para produzir um bem ou um serviço para alguém. E essa produção de bem ou serviço, claro que tem que ser rentável aí, que tem que ter aí um custo, tem que ter aí uma lucratividade, tem que ter um fator econômico, tanto no setor público quanto no setor privado aí, para justificar essa ação. Professor, mas e aí? Aí eu falo para vocês o seguinte, professor, se nessa palavra aqui, tá, eu tirar esse izinho aqui, ó, né, tá aqui, professor, objetivo imediato, passa a ser objetivo imediato. Professor, mas o que tem a ver isso, professor? Aqui é aula de administração, né? Aula de português, sim, concordo. E o professor aqui está longe das pretensões desse espírito aqui em dar aula de língua portuguesa. Pode ter certeza aí que eu não tenho nenhuma pretensão, eu sei que não é minha praia, mas o professor gosta de ensinar o estudo integrativo, para você fixar o conteúdo. Aqui eu preparo você de forma aí definitiva. Aproveitando a deixa desse exercício, né? Uma aula muito interessante, está aqui, ó. Professor, se eu tirar essa palavrinha aí aqui, cara, você muda todo o conceito, você muda todo o sentido. Professor, por que você fala isso? Por que você está fazendo isso, cara? Porque eu acabei de corrigir uma prova de concurso, cara. É uma prova de concurso, né? Quando eu falo acabei, não foi ontem, não foi hoje, foi uns dias atrás aí. E eu percebi que nessa prova tem várias questões, tá, de administração, onde o cara também estava querendo cobrar, tá certo, assuntos de língua portuguesa. Foi da banca do CESP. E uma delas estava a respeito desse izinho aí, tá? Então o que eu quero falar para vocês? Aproveitar, deixa rapidamente, 2 minutinhos aqui. Então a palavra imediato, elas são diferentes, tá? Elas têm significados completamente opostos,
Tá? Então, se na sua banca, esse mesmo texto aqui, o cara coloca um Ctrl+C, um Ctrl+V e deleta essa palavrinha UI aqui, você mudou completamente o significado, tá certo? Professor, então você explica direito, professor. Então você explica de forma definitiva o que significa uma coisa e o que significa outra coisa. Então preste atenção. A palavra imediato significa na hora, seguinte, tá? Sem intermediários, direto. Isso vem a ser a palavra imediato. Tá? Agora, tirou o izinho e colocou mediato, aí já é diferente. É mediante. Tem um intermediário, é indireto. Ou seja, mudou completamente. Então, rapidamente, assim que você separa as sílabas, né? Imediato, tá certo? Então, nós temos aí, ó, o que não tem nada que permeio, ou seja, direto, não tem nada no meio. É entre um e outro, não tem uma interrupção no caminho, seguido, logo depois, consecutivo, próximo, contíguo, instantâneo, que depende de um só superior, né? Funcionário de categoria logo abaixo do chefe, que o substitui na sua ausência no impedimento, né? Ou impedimento. O que é isso, professor? Né? O cara é o chefe, né? Aqui eu chamo de 02, né? O que é o 02? Quem manda é o 01. Na ausência desse 01, quem vai mandar é o quê? O imediato. O imediato é o 02. O cara vai assumir as posições. E olha que coisa interessante aqui, ó. Na Marinha Mercante, tá? Esse tal de imediato aqui, ó. Oficial com carta de longo curso, que é carta branca, né? Que pertence à guarnição do navio e substitui o capitão nos seus impedimentos ocasionais. Então, o cara que está chamando assim de imediato, o cara é o 02, é o logo depois. E a palavra mediato é diferente, é o oposto. Olha só, que está em relação com uma coisa por intermédio de uma terceira, indireto, diz-se que causa, que produz um efeito por intermédio de outra causa, que comporta algum intermediário, ou seja, são palavras diferentes, tá certo? Vamos voltar aqui para a aula aqui. Então nós sabemos o seguinte, que essa palavra aqui, ó, imediato é direto. Vamos ler de novo aqui? Olha só. Objetivo imediato e fundamental de toda e qualquer organização é a produção de bens e serviços. Ok. Então, essa organização que vai produzir bens e serviços, tá certo? Ela tem que se organizar e ela vai fazer jus desse princípio maravilhoso que é a divisão do trabalho. Professor, mas o que vem a ser a divisão do trabalho? A divisão do trabalho nada mais é do que é a maneira pela qual um processo complexo, ou seja, 10, 15 etapas de produção, né, pode ser decomposto em uma série de pequenas tarefas que o constituem. Então, isso que vem a ser a divisão do trabalho. Você vai decompor um trabalho complexo em pequenas partes. Professor, isso tem vantagens? Claro que tem. Professor, esse princípio é um princípio útil? Claro que é útil. Ele é válido e muito utilizado no mundo atual. Tá certo? Então você tem que decompor, você vai subdividir em partes menos. Professor, mas para que eu vou fazer isso, cara? Primeiro, para você padronizar, para você simplificar, para você especializar, para você aumentar a produtividade e assim por diante. Então você tem vários benefícios da divisão do trabalho. E isso que o examinador tem cobrado nas provas de concurso, né? Então, de novo, reforçando para vocês aqui, vem comigo aqui. Divisão do trabalho. Divisão do trabalho é a maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de pequenas tarefas que o constituem. Né? Comigo aqui, a aceitação da divisão do trabalho deveu-se a vários fatores a saber. Tá? Vários fatores, ou seja, professor, mas por que, professor, a divisão do trabalho foi popularizada e aceita no mundo atual? Desde na época lá de Taylor, de Fayol, tá certo? Aí passaram todas as teorias até hoje. Esse princípio é um princípio muito válido, porque é muito simples, né? Primeiro, eu já falei, nunca se esqueçam disso, a divisão do trabalho produz a padronização e simplificação das atividades
das operações e posteriormente do pessoal de nível mais elevado, ou seja, ele vai padronizar e simplificar as tarefas, porque vai subdividir. Qual que é a consequência disso? Vem comigo aqui, ó, maior especialização e detalhamento das tarefas. Então, vai ter maior especialização. Cada tarefa pode ter certeza que vai ser muito melhor executada, porque você vai ter um sujeito só para fazer aquilo, então ele vai se especializar. Logo, a especialização, que é o próximo princípio que nós vamos estudar, é uma decorrência do princípio da divisão do trabalho. C, olha só, melhor aproveitamento do trabalho especializado por meio da departamentalização. Departamentalização é a característica, gente, é o reflexo da divisão do trabalho. E claro que departamentalização tem uma aula exclusiva sobre isso, tá? É a forma como... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso módulo, nossa isolada de administração geral da LAC Concurso, com o professor que lhe fala, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Para quem não conhece a minha história, eu sou administrador, sou professor de administração há 25 anos, perdão, há 20 anos, né? Sou professor de administração há 20 anos. Eu sou formado na turma de administração de 1998, aí, há um pouquinho mais de 20 anos aí. Sou administrador e eu tenho um curso gravado para vocês. Este curso não é qualquer curso, este aqui é um curso que nós trabalhamos assunto por assunto, cada assunto uma aula específica, cada assunto temos a teoria e mais exercício, um curso super atualizado. É um curso que eu trato com bastante carinho. E eu tenho certeza, tá, se não é o melhor, é um dos melhores cursos focados para concurso público disponível no mercado. Essa isolada, administração geral, com o professor Luiz, investimento apenas R$ 90. Esses R$ 90 você pode, inclusive, parcelar esses R$ 90 até 10 vezes sem juros, prazo de acesso 90 dias. Tá certo, meus amigos? Então, convido vocês, espero vocês aqui na isolada do professor Luiz, de Administração Geral da LAC Concurso. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.